Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta. No vídeo de hoje eu quero trazer uma explanação sobre uma outra perspectiva dos ensinamentos de Jesus. Aproveitar aí que estamos na Semana Santa para trazer algumas reflexões sobre as parábolas, por que Jesus contava da forma que contava e qual a profundidade então de seus ensinamentos, para nos auxiliar aí na expansão de consciência. Se você é novo por aqui, eu já deixo o convite de clicar no botão de seguir, ativar as notificações. Lembrando que esse é um canal focado em autoconhecimento, em expandir a nossa própria consciência e despertar para uma nova vida. Se você já me segue há mais tempo, já deixa aquele joinha para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Bom, os ensinamentos de Jesus, e eu sempre gosto de trazer como referência, Jesus como um grande mestre, porque aqui no Ocidente realmente é um dos maiores, se não o maior, obviamente, que teve, influente para conhecermos essa nova consciência, ou para estarmos mais conectados a Deus. Obviamente, devido às religiões, devido a interpretações superficiais de seus ensinamentos, a gente acaba tendo uma visão superficial da existência de Jesus, ou ainda muito materialista de tudo que ele viveu, de tudo que ele ensinou, perdendo aí a essência espiritual dos seus ensinamentos. Bom, o primeiro ponto que eu quero trazer: por que Jesus falava por parábolas? Em certo momento ele foi questionado pelos seus próprios discípulos: Mestre, por que o Senhor fala por parábolas? Por que não fala direto, não vai logo ao ponto? Por que você fica contando histórias, fica rodeando? E Jesus utilizava dessa sabedoria, de utilizar histórias do dia a dia para demonstrar o reino de Deus, para fazer com que aqueles que estivessem preparados compreendessem a essência de suas palavras. Ele entendia, obviamente, muito mais do que todos nós, ou muito mais do que todos naquela época, que não era algo fácil tirar do ego humano, tirar do ser humano naquele momento, assim como não é fácil hoje, a visão materialista de si e do mundo. Essa perspectiva apenas sólida, de certo modo, da realidade. Embora hoje, com o avanço da tecnologia, de todo conhecimento, olha o quanto conhecimento hoje é fácil de acessar. Você está acessando esse vídeo, não consigo nem imaginar de qual lugar você pode acessar, de qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do Brasil. E o conhecimento hoje ele está acessível, então vivemos em uma outra era. Mas naquele momento, ter de certo modo, estar ali preparado para ouvir tamanha disrupção era muito difícil, era muito raro. Então, obviamente, Jesus escolheu as pessoas certas para estar ao seu lado, para, de certo modo, cada vez mais compartilhar aqueles ensinamentos. Mas algo que eu percebo hoje, talvez nem mesmo os discípulos compreenderam em profundidade a existência de Jesus. O que ele queria com a jornada ali, da forma que foi, com, de certo modo, os ensinamentos, com ele ser principalmente exemplo de tudo que ele ensinava. Então a gente tá nessa jornada aqui, eu falo, tanto essa jornada de vida, essa jornada de evolução, para ampliar a nossa consciência, para mudar principalmente a consciência do ser humano. Tirar essa consciência do ego, do eu limitado, para o eu mais conectado com a verdade. Então, primeiro, Jesus falava por parábolas. E os ensinamentos deles, a profundidade das parábolas que ele contava, ou tudo que ele ensinava, foge do conceito comum que a gente aprendeu a entender, a compreender. Veja só, desde aquela época já eles percebiam Jesus como o grande Salvador. E hoje ainda, a gente foi ensinado, ao menos eu fui ensinado na religião católica, qual eu vim, e o cristianismo em si, ele traz esse significado de que o mestre é o Salvador, que Jesus é o Salvador. Então, dali a gente já perde grande parte dos ensinamentos dele, a gente acaba convertendo os ensinamentos dele apenas ao mundo material, a perspectiva materialista, ou a perspectiva materialista, quando eu falo também, é uma perspectiva do ego, do eu autocentrado. E é muito difícil a gente transformar então esses ensinamentos espirituais em conceitos materiais.
e é o que a gente acaba fazendo, é o que a gente acaba convertendo. Mas uma verdade que eu compreendi, né, com essa mudança, com buscando esse conhecimento, entendendo essa sabedoria, é que ensinamentos espirituais não possuem significados materiais. A gente até traz esses significados, a gente até acaba fazendo essa assimilação, né, associação, melhor dizendo, para o mundo material, para os nossos desafios, mas essencialmente o mundo está vivendo ao contrário. As regras ou as leis que o ego tem, né, que o eu materialista, que o eu limitado carrega, vai totalmente contra aquilo que Jesus ensinava. Não à toa, naquele momento, né, na história, enquanto Jesus estava aqui na Terra, ele sofreu o que sofreu, ele foi condenado da forma que foi. E nos enganamos muito acreditando, e por vezes as religiões pregam essa afirmativa, né, da volta de Jesus. Ou seja, a gente não para refletir na seguinte hipótese: se ele voltasse, será que não estaríamos condenando da mesma forma que aconteceu da primeira vez? Será que estamos, de certo modo, evoluídos a esse ponto de compreender um ser, né, um ser humano que estava ali como todos os outros, mas que estava falando coisas que iam contra toda a razão do próprio ego, da própria mente? Então a gente precisa cada dia mais desenvolver essa sensibilidade e perceber: existe muita transformação, existe muito conhecimento, muita consciência que a gente pode adquirir, mas que o nosso eu de hoje não é capaz. E é por isso que Jesus ensinou diversas parábolas, ou por diversos meios, de que não é resistindo, não é indo contra a verdade que vamos nos libertar. Poderíamos dizer o seguinte, até, que as leis espirituais elas não fazem sentido para o nosso ego. As leis espirituais elas não fazem sentido para o eu autocentrado que a gente aprendeu a conhecer. Na grande maioria das vezes, ao que a maioria das pessoas conhece ainda hoje. As leis espirituais não fazem sentido. Porque as leis espirituais, em essência, quando entendemos elas vão contra a nossa forma de pensar comum. É por isso que é tão mencionado, né, que o despertar ele é individual, que a alienação é em massa, é em coletivo, porque o ego ele se identifica com as massas, ele se identifica com o mundo materialista. E por incrível que pareça, todos nós estamos nessa realidade material, mas todos nós somos seres espirituais, ou existe algo em nós mais sutil, que já não está à mercê do mundo material. Então, de certo modo, essa verdade não é vista com bons olhos. Por quê? Porque a nossa mente, o nosso eu autocentrado, ele mantém firme essa estrutura material, ou ele não quer ver o seu próprio fim, obviamente. Mas, em verdade, não é o fim essencialmente de quem você realmente é. É o fim dessa criação mental que a gente acaba se identificando, né? Ou o fim do domínio desse conhecimento, o fim do domínio do passado, das histórias, das narrativas da nossa mente. É por isso que a verdade não é vista com bons olhos, porque a verdade ela acaba por desmanchar essa estrutura, ela acaba por desconstruir tudo aquilo que hoje para você talvez faça sentido, né? As histórias, narrativas que o ser humano próprio conta sobre si, sobre sua jornada, sobre até mesmo o que vai acontecer após a sua morte. Então, a gente não vive o presente, conectado no agora, e fica inventando histórias sobre o futuro para anestesiar a dor do fim. Então, enquanto a gente não aprender a lidar com o fim durante a nossa jornada, o fim nesse sentido de que a vida é única, toda experiência é única, e que não precisamos viver apenas de memórias e imaginação, mas sim do que é mais real, né? E isso cura, isso liberta. Eu vejo como esse o principal sentido aí por trás do Evangelho, né? Ou da filosofia de salvação apresentada por Jesus. O Evangelho é uma filosofia de salvação, são ensinamentos espirituais para nos salvar. Aí podemos perguntar, nos salvar do quê? E aí eu digo para você, o mundo já é a perdição. Estamos aqui para nos salvar do mundo. Mas como assim nos salvar do mundo? Porque enquanto estamos identificados com o nosso eu egóico, com o nosso eu limitado, com a visão que a gente tem sobre nós, sobre cada um de nós, apenas materialista, né? Nos vemos como uma partícula separada de tudo e de todos, separados de Deus. A gente tem esse eu, né, individual,
Enquanto ficarmos nessa individualidade, a gente está na perdição do mundo. Por que a perdição do mundo? Porque é muito simples, o mundo materialista, todos nós sabemos que ele tem um fim. Ele, de certo modo, é apenas um momento, é apenas uma experiência, é apenas um pequeno trecho aí de existência. Então, o mundo material ele já é perdição, ele já está perdido. E enquanto nos identificamos apenas com o mundo material, nós também estaremos perdidos. Ou também não encontraremos algo mais profundo para trazer um sentido maior, principalmente encontrar a paz, encontrar a abundância que não nasce do mundo material. Essa é a perspectiva que eu trago dos ensinamentos de Jesus. Quando ele foi questionado sobre por que ele estava ali, qual que era o principal foco da existência dele, do porquê ele estava fazendo o que estava fazendo, ele respondeu: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ele não falou: eu vim para que vocês tenham uma vida material muito plena, muito abundante, cheia de coisas materiais e só. Não, ele queria nos conectar à vida. E a vida abundante não é você ter uma situação de vida abundante, mas você sentir a vida que você é. Ir mais profundo na vida, né? Nas palavras de Jesus e em muitas outras parábolas, ele conta, é você descobrir a origem do eu sou. Redescobrir que a sua essência, a sua consciência é o eu sou, é o que está conectado a tudo e a todos. Então, quando a gente abre principalmente nos desfaz, né, dos conceitos formados e limitados da nossa mente, a gente percebe a consciência que somos e o quão estamos para além desse mundo também material. Porque vencer o mundo, como Jesus mesmo disse em uma parábola, né, ele falou: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Toda a jornada de Jesus, então, foi para nos ensinar a vencer também o mundo. Mas vencer o mundo é vencer as nossas próprias ilusões? Não é você vencer apenas uma conquista material, você vencer as pessoas que querem o teu mal, você vencer esse monte, né? Não é esses montes de significados que a gente traz para a nossa história de vida. Não é nada sobre isso. É sobre você vencer a sua perspectiva materialista dessa realidade. E essa perspectiva materialista, ela vem desse nosso falso eu, desse eu autocentrado. Ou seja, do movimento inconsciente e automático da nossa mente. Porque tudo que você questiona hoje sobre você, muito provavelmente ou muito possivelmente, vem apenas conceitos, apenas nomes. Então, ensinamentos espirituais, eles não estão para nos trazer mais um conceito. Ensinamentos espirituais, na profundidade que eles, ou melhor, o maior propósito deles é lhe conduzir ao campo espiritual, ou lhe conduzir a essa consciência de que você não é só matéria, de que não somos só matéria, de que o mundo não é só essa parte densa que a gente percebe através dos nossos 5 sentidos. E aí, a gente não deveria estar convertendo, né, todos os ensinamentos, principalmente de Jesus, em apenas mais um anestésico ou algo para nos satisfazer momentaneamente, para acariciar o nosso ego, né, para nos, de certo modo, nos acalmar. Tem todo um significado por trás disso, sim, mas quando entendemos em essência o ensinamento espiritual de Jesus, descobrimos que a paz que a gente busca já está em nós. Descobrimos que a abundância que a gente quer ver no mundo, ou a abundância que a gente deseja, por vezes, ela é limitação. Essa verdadeira abundância com a vida não significa você ter muitas coisas materiais que vão acabar alimentando ainda mais a estrutura do eu autocentrado. Ou seja, no fim, lhe criando mais medo no futuro. Né? Ter uma vida abundante é você sentir a vida e estar cada dia mais aceitando as coisas como elas são. Não à toa, né, um dos maiores, talvez, e últimos ensinamentos de Jesus aqui na Terra foi a total aceitação e entrega do que estava proposto para ele, ou do que iria acontecer com ele. Essa é uma entrega que acontece quando você desperta para a realidade de Deus, diretamente dizendo, quando a gente está mais
desperto e consciente, não só como uma ideia, mas em verdade sentimos essa inteligência de Deus que habita todos nós e que existe nessa realidade. Até esse momento, a gente até pode ter uma fé, acreditar, isso pode ser útil, mas muito ainda vai existir muito medo ainda. Por quê? Porque embora a gente saiba que existe, a gente não teve a prova, a gente não experimentou, a gente não sentiu. Enquanto você não sente então essa realidade, de certo modo o medo ainda pode estar dominando. As ideias, né, automáticas ainda podem estar dominando a sua mente, o seu estado no aqui e agora. Por isso que a paz, a abundância, elas são entendimentos que são totalmente, é um entendimento totalmente diferente, né, do entendimento do ego, do que é paz. Eu sempre acreditei que ter paz não era algo importante, ou ainda se eu buscasse o que seria a paz, seria tudo à minha volta está da forma qual eu desejava. E isso não é paz, isso é ilusão. A paz é você encontra uma dimensão em si que está para além desse mundo, dessa perspectiva. Então quando a gente, e aí acontece essa mudança, né? Principalmente na sua consciência de quem você é, do que você é, ou seja, a percepção e a clareza de que você não é apenas essa mente, que você não é apenas o corpo qual você observa, que o corpo é um veículo, que tudo está conectado, mas a gente não percebe, né? A gente olha pelo mundo através dos 5 sentidos e o mundo materialista, como a gente percebe, duvidamos que exista então essa conexão mais profunda, que é a essência dos ensinamentos de Jesus, que é a essência de toda essa transformação. Existe uma transformação que ela já está sendo apresentada até mesmo muito antes da existência de Jesus, né? Por outras religiões, por outros seres iluminados que estiveram nessa terra. Mas ainda hoje, né, parece algo até inacreditável, mas ainda hoje, depois de muitos, né, milênios aí, a gente ainda vive no mesmo paradigma, na mesma dificuldade de entender os ensinamentos de Jesus, para onde esses ensinamentos nos conduziam, né? Não estamos aqui, ou esses ensinamentos, toda essa filosofia de salvação não está aqui para lhe trazer apenas uma nova ideia. É tanto que você não é preciso você acreditar nisso, mas você precisa cada vez mais buscar esse tipo de reflexão, esse tipo de conhecimento, né? Esse tipo de consciência. Despertar essa consciência em si. Esse talvez era um dos principais propósitos de Jesus e não à toa, né, sua vida foi exemplo desse propósito. Ele não estava aqui para salvar a si mesmo, como, né, até acabaram por criticar ele, né, lá próximo da sua morte. Por que você não se salva? Ou seja, até aquela expressão do soldado, não lembro quem foi, se eu não me engano, daqueles outros criminosos que estavam lá naquele local sendo crucificados junto com Jesus, né? Diz assim, eles acabaram por questionar ou por duvidar, né? Se você é o grande mestre, o filho de Deus, por que você não se salva? Ou seja, uma total descompreensão do que seria realmente a salvação, do que seria realmente se salvar. Por quê? Porque no mundo, de alguma forma, já estamos perdidos. Esse mundo já é a perdição. Esse mundo já não está garantido. Por mais que você diga, não, se salvar seria viver mais anos. Mas quantos anos? Mais 10, mais 20, mais 30? Isso é irrelevante para a eternidade, para o ser eterno. Ou, né, como Jesus queria nos trazer, para essa dimensão espiritual, para o reino de Deus, para essa conexão com a vida. Então, isso seria irrelevante, essa salvação materialista. A salvação é da sua consciência, de você despertar para esse novo mundo, essa nova vida. Bom, meu objetivo é trazer nessa semana, como eu falei, mais algumas parábolas de Jesus que trazem um entendimento, uma reflexão diferente, principalmente para a expansão de consciência, que para mim era o principal objetivo dele. Está tudo conectado, né? Despertarmos para essa consciência crística, que é uma consciência ampla, que é nos ver não apenas como eu autocentrado, apenas como ego, mas ver também o quanto somos parte do todo, de Deus, da vida e da existência. Eu honro e agradeço a sua atenção, a sua presença aqui nesse vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se é novo por aqui, eu deixo o convite novamente de seguir o canal para receber mais conteúdos. E vamos juntos até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele sempre quer. Tchau, tchau!